Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Quem está feliz, diga amém. Quem está triste, diga glória a Deus. Alguns estão tristes. Pode sentar, irmãos. Tem que ficar ligado, né? Irmão, nós vamos meditar na palavra. Espero ser breve. Eu penso no máximo 1 hora. Brincadeira, eu estou pensando em 30 minutos, tá? Mas o Senhor é que manda. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Peça que o Senhor venha falar o teu coração, através da palavra. Querido Espírito Santo, nós somos dependentes do Senhor, da ação do Senhor em nossas vidas, do fluir do Senhor dentro de nós. Como Jesus disse, quem crê em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva, e que o Senhor venha jorrar nessa noite do nosso interior, do meu interior e do interior de cada um dos teus filhos que aqui estão. Edifique a nossa fé, fortaleça a nossa fé, renova-nos, anima-nos, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, traga revelação ao nosso espírito, da tua vontade, da tua palavra, daquilo que o Senhor fez por nós, daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor vai fazer. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Diga amém. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Glória a Deus. Eu vou usar essa tradução que eu gosto mais, tá, irmãos? Se você puder nos acompanhar, diz assim: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Diga glória a Deus. E quem foi que começou uma boa obra em nós? O Espírito Santo. Amém, irmãos? Através do sacrifício de Jesus, através da grande misericórdia, da graça de Deus, Ele começou em nossas vidas uma obra. Teve um dia que eu e você, eu já faz muitos anos, eu ainda era adolescente, e você também teve um dia que a palavra de Deus chamou a tua atenção, que a mensagem do céu tocou em você, e você nesse dia abriu o seu coração, você entendeu o amor de Deus, você entendeu o que Ele fez por você lá na cruz, e nesse dia você decidiu: eu vou seguir Jesus. Amém? Você lembra desse dia? Irmãos, Jesus chamou minha atenção. Eu nunca tinha tido, até os meus 14 anos de idade, nenhuma experiência, nenhum contato com a Bíblia. Até 14 anos de idade. Com 14 anos de idade, foi a primeira vez que eu peguei numa Bíblia. E que na escola bíblica que eu participei, na minha adolescência, eu comecei a estudar, junto com outros
irmãos da mesma faixa etária, com uma professora mais velha, um pouco mais jovem também, e começou a nos ensinar a palavra. E o meu coração foi atraído pela palavra de Deus. E eu comecei a entender o plano de Deus, o projeto de Deus. Eu abri o meu coração. Chegou o dia do batismo nas águas. Eu já estava decidido, porque está escrito que quem crê e for batizado será salvo. Eu acreditei. Quem crê precisa descer as águas do batismo, porque batismo nas águas é um testemunho público que nós, no nosso coração, tomamos a decisão de seguir Jesus. Você não pode ficar esperando ser perfeito, largar tudo que você ainda faz de errado para poder se batizar. Não. Basta você crer no sacrifício de Jesus, estar arrependido dos seus pecados, ter um coração contrito, como o Davi fala, que Deus não rejeita coração contrito, é um coração arrependido. E você pode então se batizar. A gente lê no livro de Atos, o eunuco ia viajando, oficial da Etiópia, chefe de todo o tesouro da Etiópia, ia viajando na sua carruagem, voltando para a Etiópia. Ele estava vindo de Jerusalém e foi adorar. Ele temia a Deus, conhecia um pouco da palavra, mas não entendia. E diz a Bíblia que ele ia lendo o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo falou com Filipe, que era um diácono, nem era apóstolo. Filipe era um diácono. E Deus falou para o Filipe: acompanhe aquela carruagem. E ele acompanhou a carruagem. E ele ficou caminhando do lado da carruagem e ouvindo ele ler o profeta Isaías. E o Filipe perguntou: você entende o que você está lendo? Ele falou: como vou entender se ninguém me explica? E ele então convidou o Filipe para subir. Parou a carruagem, Filipe subiu e o Filipe começou a explicar. E o texto que ele estava lendo, eu queria ler um pouquinho, Isaías capítulo 53. O texto que o eunuco ia lendo era esse. A partir do versículo 2, põe o 2. Porque foi subindo como renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa de nossas transgressões e esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. E aí? Ele estava lendo esse texto do livro de Isaías e ele não entendia de quem o profeta falava. Ele perguntou: de quem o profeta está falando? É dele mesmo ou está falando de outro? E diz a palavra que o Filipe começou por esse texto aí a falar, a explicar. Esse texto estava falando, irmãos, de Jesus, que era desprezado, que não tinha boa aparência, que foi considerado, ele estava sendo castigado por Deus, e ele foi ferido, ele foi castigado lá na cruz.
Ele foi castigado, irmãos, e foi ferido para a gente ter as nossas feridas curadas, não só feridas do corpo, mas da nossa alma, a alma que estava ferida pelo mundo, pelo pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Em outras palavras, ele foi castigado para nós termos paz. Ele foi ferido para nós sermos sarados. E o Filipe então explicou para o eunuco que ele estava falando de Jesus, Filho de Deus, que veio a este mundo, que morreu para perdoar nossos pecados, para nos salvar, para nos libertar da condenação eterna. E falou da necessidade de toda pessoa se arrepender dos seus pecados, de crer em Jesus para ser salvo e de ser batizado nas águas. E eles continuavam viajando e quando chegou num determinado lugar onde tinha um córrego que atravessava a estrada, o eunuco falou: Felipe, eis aí a água. O que impede de eu ser batizado? Observe, irmãos, que ele ouviu o evangelho pela primeira vez naquela viagem. E ele entendeu que ele precisava se arrepender, e ele estava arrependido já. Ele entendeu que Jesus morreu por ele para salvá-lo, para perdoá-lo. E quando ele viu a água, ele diz: eis aí a água, o que impede de eu ser batizado? Filipe disse: se você crê de todo o seu coração que Jesus é o Filho de Deus, é permitido. E diz a palavra que o eunuco mandou parar a carruagem, e eles desceram. E Filipe então batizou o eunuco. Amém, irmãos? E depois o eunuco continuou a sua viagem. Filipe foi transportado para todo lugar pelo Espírito Santo. E o Filipe foi feliz, o eunuco foi feliz porque teve um encontro com Jesus. Irmãos, um dia começou na sua vida e começou na minha vida esta obra. Nós entendemos o amor de Jesus, o amor de Deus. Entendemos que precisávamos pedir perdão a Deus dos nossos pecados, que precisávamos tomar a decisão de seguir Jesus. Nós entendemos. Teve um dia que começou essa obra na minha vida, na sua vida. Volta lá para aquele texto de Filipenses 1:6. Irmãos, esse versículo diz, o Paulo escrevendo, o Paulo inspirado pelo Espírito Santo diz: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Um dia ele começou na minha vida, ainda na minha adolescência. Um dia ele começou na sua vida. Em alguns daqui talvez está começando hoje, eu não sei, Deus é que sabe. Ele começou na sua vida uma obra. Um dia a palavra de Deus tocou profundamente em você e você entendeu que esse amor que é tão grande, amor incondicional, você abriu o seu coração e tomou a decisão de seguir esse caminho. Só que depois dessa nossa decisão, irmãos, de seguir Jesus, depois desse toque do Espírito Santo através da palavra em nossa vida, ao ponto de nós tomarmos a decisão de seguir, a partir daí começou em nossas vidas a guerra. Começou uma guerra, sabe por quê? Começou essa guerra? Porque diz a palavra que a partir deste momento que nós tomamos a decisão de seguir Jesus, aconteceu algo em nossas vidas. E nós então começamos a lutar do outro lado. Nós começamos a fazer parte de um outro time de Jesus. Amém, irmãos? Antes fazíamos parte do time de Satanás. Querem ver? Eu mostro para vocês. Coloca aí, livro de Efésios capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Olha o que diz a palavra, irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 1.
Ele lhes deu vida. Ele quem? Deus, Jesus. Amém? Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo. Ele observe, versículo 1 fala que ele nos deu vida quando nós estávamos em nossos delitos e pecados. Aí o versículo 2 fala, nos quais vocês andaram no outro tempo, no passado, vocês andaram segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Nós andávamos segundo o curso desse mundo, andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Observe, irmãos, antes de conhecermos a palavra, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados contra Deus. Mas o Senhor nos deu vida naquele dia que nós abrimos o coração. Diga glória a Deus. E nós andávamos, antes de termos esse encontro com Deus, com a palavra de Deus, andávamos segundo o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Agora, no presente, tem o Espírito que atua nos filhos da desobediência. Continua. Entre eles também nós todos andamos no passado. Entre os filhos da desobediência, no passado, todos nós andamos entre eles, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Éramos filhos da ira. Os outros ainda são filhos da ira, viu? Quem não se rendeu a Jesus. Continua. Mas Deus, versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Diga glória a Deus. Então, estávamos mortos em nossos pecados, mas o Senhor nos deu vida. Isso por causa do seu amor, da sua misericórdia. E quando estávamos mortos, nós estávamos também no domínio do príncipe da potestade do ar, que é Satanás. E andávamos de acordo com o mundo e de acordo com as inclinações da nossa carne, da vontade do mundo, e era assim que vivíamos. E éramos filhos da ira, como os demais que não aceitaram, que não se renderam, ainda são filhos da ira. Que ira? A ira que Deus vai derramar quando Ele vier. Irmãos, a vinda de Jesus será de luz para quem está na luz. Será salvação para quem está esperando Ele. Mas a vinda de Jesus será de horror, de tristeza, de escuridão, de trevas, de condenação para quem não se rendeu a Jesus. Então a vinda de Jesus será um dia muito feliz, também um dia muito triste. Triste para quem não se arrependeu, mas feliz para quem um dia abriu seu coração para Ele. Diga glória a Deus. Um dia Ele começou a boa obra na tua vida. Essa obra de salvação. Ele nos deu vida. Estávamos mortos em nossos pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós fomos salvos. A graça é o favor que não merecemos. Graça significa favor imerecido. Deus nos fez um favor ao fazer Jesus morrer na cruz. Como é aquele texto de Isaías, Ele foi ferido, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Os nossos pecados feriram Ele, nossas transgressões feriram Ele. Foi por causa dos meus e dos teus pecados que Jesus morreu.
Mas, irmãos, quando Jesus morreu, a ira de Deus caiu sobre Jesus. Jesus é que carregou a ira de Deus. Jesus sofreu a consequência do pecado da humanidade, a ira de Deus. Foi por isso que quando ele estava morrendo, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Era a ira de Deus que estava sobre Jesus por causa do pecado, não dele, mas do pecado de todos nós, de toda a humanidade. E ele ficou separado de Deus. Sabe para quê? Por um momento Jesus ficou separado de Deus, da comunhão de Deus, para nós não ficarmos separados para sempre. Amém, irmãos? Por um momento Jesus, durante a sua morte, ele carregou os nossos pecados e ficou separado de Deus, para nós não ficarmos separados para sempre. Um dia começou na minha vida e na sua vida a obra da salvação. Ele nos salvou pela sua graça. Irmãos, aconteceu algo instantâneo na nossa vida. Coloca aí Romanos capítulo 5, versículo 1. Algo instantâneo aconteceu na nossa vida. Um milagre aconteceu na nossa vida. Nós fomos justificados. Sabe o que é ser justificado? É ser declarado justo. Amém? Justificados, pois, mediante a fé. Nós temos que responder à obra de Jesus na cruz, tendo fé. Aí nós passamos a ter paz com Deus. Saiu aquele peso, saiu aquela culpa. A nossa alma foi inundada de paz naquele dia que nós tomamos a decisão de seguir Jesus. Diz aí que nós fomos justificados pela fé e passamos a ter paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Somente por meio do que Jesus fez por nós na cruz. Continua aí, irmão, o versículo seguinte. É a continuação no versículo 2. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, irmãos, o Senhor começou uma obra. Volta a Filipenses 1:6. O Senhor começou uma obra na minha vida e na sua vida. Então nós saímos, como eu acabei de ler para vocês em Efésios, nós saímos do domínio do Espírito que atua nos filhos da desobediência. Nós saímos do domínio dele. O Senhor nos libertou do poder de Satanás. Nós fomos justificados. No dia que nós cremos, nós fomos salvos. O nosso espírito que estava morto espiritualmente foi ressuscitado. Nós não tínhamos paz e passamos a ter paz com Deus, tendo a certeza do perdão dos nossos pecados. Nós passamos a ter paz com Deus, dormir com a consciência limpa, dormir em paz, apesar das lutas e problemas, mas temos uma certeza que os nossos pecados foram perdoados. O Senhor tirou nossos pecados, como a Bíblia também fala. Coloca aí Tito 3:5. Eu sempre menciono esse versículo que ele explica bem aquilo que Deus fez por nós, por meio do Espírito Santo em nossa vida. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Observe que Deus nos salvou naquele dia que nós tomamos a decisão por Jesus, e abrimos nosso coração para Jesus. Naquele dia ele nos salvou. Diga glória a Deus. Naquele dia nós fomos declarados justos, fomos justificados naquele dia. Mas ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por mim e por você, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador, ou seja, o Espírito Santo veio e te lavou, te regenerando. Diga glória a Deus. E olha só, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então,
quando a gente toma a decisão de seguir Jesus, quando a gente se arrepende dos pecados, ali começou a obra. Começou a obra de Deus na nossa vida. Diga glória. E essa obra foi um milagre. Você foi regenerado. Nós fomos regenerados. Nós fomos justificados. Diga glória a Deus. O Espírito Santo veio habitar no nosso espírito. Coloca aí, irmãos. Olha, o Espírito Santo é que lava você, que regenera você, que salva você com o sangue que Jesus derramou. É o Espírito que opera essa obra de salvação, o Espírito Santo. Olha, veja o que o Espírito de Deus faz na nossa vida, irmãos. Agora coloca primeiro Coríntios 6,17. Eu sempre menciono também esse texto para mostrar para vocês que a obra do Espírito Santo na nossa vida, aquele que se une ao Senhor, é um só. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Ou seja, quando nós entendemos o sacrifício de Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, abrimos o coração para Ele, convidamos Ele, naquela hora, Ele nos salvou, Ele nos regenerou, e Ele colocou no nosso espírito, o espírito dEle. Diga glória a Deus. Esse versículo fala, aquele que se une ao Senhor, é um só espírito com Ele. O Espírito Santo vem habitar no nosso espírito. Então, irmãos, uma obra começou. Nós saímos do domínio de Satanás. Agora o Espírito habita em nós, mas nós temos agora um inimigo. Ele não era nosso inimigo. Ele nos escravizava. Mas nós saímos do domínio dele. Agora nós pertencemos a Jesus, porque nós fomos comprados. Amém, irmãos? Nós fomos libertos, nós fomos salvos, nós fomos regenerados, nós fomos justificados. E o Espírito Santo habitando dentro de nós começa uma obra. Ele já fez uma obra, mas ele começou outra obra. Que obra que ele começa? Ele começa a nos santificar. Diga glória a Deus. Porque a regeneração, a salvação é na hora que a gente aceita. Nosso espírito ressuscita da morte espiritual. Porque o Espírito Santo habita no nosso espírito e ele nos dá vida. Estávamos mortos, mas ele nos deu vida. Começou uma obra, o Espírito Santo agora vai trabalhar. Nosso espírito já está pronto. Amém, irmão? Jesus falou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, o espírito do homem que creu, que foi salvo, que foi ressuscitado da morte espiritual. O espírito do homem foi redimido, foi salvo, foi regenerado. Nosso espírito, porque o Espírito Santo se uniu ao nosso espírito para trazer a justificação, para trazer a salvação. Amém, irmãos? A paz que ele tem, tudo isso o Espírito Santo traz. Mas ele começa uma obra na nossa alma. A nossa alma é que vai começar a passar por um tratamento. A nossa alma é a nossa mente. Não se esqueça que teu espírito, respire aí fundo. Esse é o teu espírito, é o fôlego de vida. Quando ele criou o homem, antes dele soprar no homem, ele fez o homem com as mãos e depois ele soprou o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Ele soprou a vida, o espírito.
a vida. E o homem passou a ser alma vivente. Mas o mundo, irmãos, a gente veio para Jesus com um monte de feridas, com um monte de vícios. A gente veio doente. Sabe o que Jesus disse? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Diga glória a Deus. Ele veio para mim, para você. Estávamos doentes, e muitos de nós ainda estamos doentes na nossa alma. Não se esqueça, o teu espírito já está justificado. O teu espírito já foi ressuscitado da morte espiritual. O teu espírito já foi redimido, foi salvo. Amém, irmãos? Você foi declarado justo, mas a tua alma está ferida. A tua alma está cheia de vícios. É assim que a gente vem para Jesus. Nosso espírito já está pronto, mas a nossa carne é fraca. E aí começa um processo de santificação. Irmãos, a santificação é um processo durante toda a nossa vida cristã aqui na terra. Amém? Diga glória a Deus. A justificação, a salvação, o perdão de Deus, você recebeu naquele dia que você entregou sua vida para Jesus. Ele te perdoou, Ele te salvou, Ele te redimiu, Ele te justificou. Ou seja, Ele bateu um carimbo, você é justo. Amém? É isso que diz a palavra, irmãos. Mas a nossa alma é que precisa cada dia de cura, de renovação. A nossa alma. E como isso vai acontecer, irmão? Através da palavra. Através da palavra de Deus, a tua mente vai começar a mudar. Coloca aí Romanos 12, 2. Através da palavra de Deus, a nossa mente começa a se libertar. Nós começamos a nos libertar dos vícios. Observe que o nosso espírito já foi redimido. Nosso espírito já foi justificado. Nosso espírito já foi salvo. Diga glória a Deus. Nosso espírito foi ressuscitado da morte espiritual. Nosso espírito saiu do domínio de Satanás. Diga aleluia. Mas a nossa alma precisa de cura, irmãos. A nossa alma vai sendo curada à medida que nós vamos deixando o Senhor nos transformar pela palavra dele. Olha o que diz. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é através da palavra, irmão, que a gente vai deixando o Espírito Santo cada dia, essa palavra, porque foi a palavra que te atraiu. Deus falou uma palavra, usou alguém, foi uma pregação, foi uma pessoa que te evangelizou, uma palavra te chamou a atenção, te atraiu para Jesus. Naquele dia foi a palavra, mas essa palavra tem que continuar transformando a nossa mente. Amém, irmãos? Através da nossa vida constante de leitura e de meditação na palavra, é que a nossa mente vai sendo transformada. Não esqueçam de uma coisa: existe uma separação entre a alma e o espírito. Nosso espírito já está pronto. Nosso espírito já está ressuscitado da morte espiritual. Nosso espírito já foi justificado. Nosso espírito está pronto. Diga glória a Deus. Mas a nossa alma não. A alma está passando por um processo de santificação. Cada dia, através da palavra, nós somos santificados. Olha, Jesus orou a respeito disso. João 17, 17. Olha o que diz a palavra. A oração de Jesus: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Então nós somos santificados. E esse processo de santificação é o Espírito Santo que opera na nossa vida. O que é santificação? É separação. A palavra santificação significa separação. Separação de quê? Separação do pecado. Amém, irmãos? Não esqueçam que nós estamos num corpo carnal que deseja o pecado. Nosso corpo deseja o pecado. Paulo fala sobre isso em Gálatas. Existe uma luta constante da carne contra o espírito. Põe aí Gálatas 6. Me lembro agora o versículo. Vai mais para frente aí, vai passando. Não, é Gálatas 5, perdão. É Gálatas 5, irmão. Vai passando aí, irmão. Vai passando. É 5:16 em diante, se eu não estou enganado. Olha aqui. É aí, irmão. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Continua aí. Porque a carne luta contra o Espírito. Escute, observe, irmãos. A carne é a nossa vontade humana. Luta contra o nosso espírito. Nosso espírito que foi salvo, que foi redimido, que foi justificado. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, olha só as obras da carne que a gente enfrenta: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. Declara a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Já pensou? Quem pratica isso não vai herdar o reino de Deus. E aí? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, irmãos, eu li as obras da carne e o fruto do Espírito, para mostrar para vocês que existe dentro de nós essa guerra. Nosso espírito quer fazer a vontade de Deus. Nosso espírito. E a nossa carne, a vontade do mundo. Essas coisas que nós lemos, que o nosso corpo deseja. E quando é que essa luta vai acabar, irmãos? Um dia um senhor de uns 65 anos chegou em mim e falou: pastor, ore por mim, porque eu ainda sinto muita vontade, muita tentação. Ele casado, muitos anos, pai de um pastor amigo meu. Eu me sinto muito tentado, muito atraído por outras mulheres. Queria que o senhor orasse para mim não sentir mais isso. O pedido dele. Se uma oração resolvesse, estava bom demais, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui, eu mostrei para ele: nós não vamos deixar de sentir essas coisas, porque é o nosso corpo carnal que sente essas coisas, e o nosso espírito habita nesse corpo. A nossa alma, que é a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa personalidade, a nossa alma habita nesse corpo carnal. A nossa redenção vai ser completada, irmãos, mas ainda não chegou a hora. O que foi salvo foi o nosso espírito,
E a nossa alma está no processo de transformação. Por isso que você muitas vezes cai. Muitas vezes cai no pecado, porque não vigia. Teu espírito está pronto, mas a tua carne é fraca. E quando você não vigia, quando você não se alimenta da palavra, você fica fraco espiritualmente. E aí você vai satisfazer a vontade da carne, vai cair na tentação do maligno. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então é uma luta constante. Mas um dia, irmãos, essa luta vai passar. Um dia, essa luta vai acabar. Diga glória a Deus. Que dia, pastor? Dia que você morrer. E se ficarmos vivos até a vinda de Jesus, nesse dia também, porque diz a Bíblia que na volta de Jesus, os que morreram em Cristo, que estavam seguindo Jesus, estavam salvos, foram redimidos, foram ressuscitados da morte espiritual, foram libertos do domínio daquele demônio, do Satanás. Mas continuaram enfrentando as guerras, as lutas, as tentações. Mas permaneceram firmes até o final da vida deles. E morreram. Quando Jesus voltar, vão ressuscitar, diz a palavra, com um corpo novo. Não um corpo carnal, diz a palavra, um corpo espiritual. Um corpo glorificado. Diga glória a Deus. E o corpo glorificado não sente tentação. Diga glória a Deus. Não sente vontade de comer. Não sente vontade de fazer sexo. Amém, irmãos? Corpo glorificado. A gente não vai perguntar para Jesus. Lá quando chegarmos lá no céu. Porque eles deram o exemplo. Foram saduceus que não acreditavam na ressurreição. E eles então falaram, Senhor, uma mulher casou com um homem e ele morreu, depois casou com o irmão dele e ele morreu, casou com outro e morreu, porque na lei lá de Moisés tem uma lei que se o cara morre e não deixa filho, o irmão dele tem que casar para suscitar descendência para o falecido, entendeu? Aí eu sei que ela casou com os 7 irmãos. Segundo a história dos saduceus, eles contando essa história para Jesus. Aí, por final, a mulher morreu também. E lá na ressurreição, isso os fariseus contando para Jesus a história. E lá na ressurreição, se ela foi mulher de todos os 7 irmãos, de quem ela vai ser mulher lá? Aí Jesus falou, lá na ressurreição não vai haver casamento. Porque todos serão como os anjos de Deus. Diga glória a Deus. Lá nós não vamos sentir esse desejo carnal, irmãos. Lá nós não vamos ter Satanás para ficar nos cutucando. Amém, irmãos? Lá nós não vamos ter Satanás para ficar nos acusando. Lá não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter tristeza, não vai ter nenhuma coisa ruim que existe nesse mundo. Diga glória a Deus. Mas, irmão, não chegou ainda a hora. Você está aqui, está vivo, eu estou vivo. Nós não sabemos quando é que Jesus vai voltar. A gente imagina que está próximo, a gente não sabe ainda o dia. Ninguém sabe. Nem o dia da volta de Jesus, nem o dia que nós vamos morrer. Nós não sabemos. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que permitir que o Espírito Santo nos ajude. Amém, irmãos? Nesse processo de santificação, Ele nos ajuda em nossas orações. Eu já vou encerrar. Coloca Romanos 8, 26 e 27. O Espírito Santo vai nos ajudar, irmãos. Diz aí da mesma maneira também o Espírito, é o Espírito Santo. Nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus.
Então você pode contar com a presença do Espírito Santo para interceder por você, para ajudar você em suas fraquezas, em suas tentações, em suas limitações, em suas dificuldades. Você pode abrir o seu coração para Ele e pedir a ajuda dEle, que Ele vai te ajudar. Irmãos, quem crê em Jesus vai ter esse jorrar do Espírito Santo dentro deles. Diga glória a Deus. João 7, eu não sei se é 37, coloca aí João 7. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque ele falou: eu sou a água da vida, amém, irmãos? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Continua. E isso ele disse a respeito do Espírito Santo, que os que nele crescem haviam de receber. Amém, irmãos? Observe, irmãos, o rio de água viva, o João fala nesse texto que Jesus estava falando do rio de água viva, era do Espírito Santo dentro de nós. Diga glória a Deus. Você já aceitou Jesus? Você se uniu ao Senhor, como eu li para vocês. Você é um só espírito com Ele. O Espírito Santo está no teu espírito. O Espírito Santo, por mais que você não sinta muitas vezes a presença de Deus, mas Ele está lá no teu espírito. Você pode não sentir, mas Ele está lá. E quando é que a gente sente? Quando a gente busca. Quando a gente lê a palavra. Quando a gente ora. Ele então flui para a nossa alma, nos dando alegria, nos fazendo entender a palavra, nos dando revelação da palavra. É na mente que a gente recebe, irmãos, mas o Espírito Santo que fluiu para a tua alma, para a tua mente, amém, irmãos? Mas você tem que tirar esse tempo para Deus, você tem que tirar tempo para ler, tirar tempo para orar, para que o Espírito Santo que está no teu espírito possa fluir. Ele não está fora e vai vir te visitar, não. Ele já veio habitar dentro de você. Jesus prometeu que nos daria o Espírito Santo para habitar conosco para sempre. Com João 14, 21, se eu não estiver enganado. João 14, 21. Não. Volta um pouquinho, irmão. Acho que é o 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Hein? Então, o Consolador, o Espírito Santo, que Jesus pediu para o Pai, o Pai já mandou. O Espírito Santo já desceu. Leia no livro de Atos, capítulo 2, quando você chegar na sua casa, dever de casa hoje. Atos, capítulo 2. O Espírito Santo desceu para habitar dentro de cada um de nós. Amém? Quero ver uma promessa que Deus fez lá no passado, antes de Jesus vir. Ezequiel 36, 26 e 27. Eu vou encerrar com esses dois versículos. Ezequiel 36, versículo 26. Deus usou o profeta Ezequiel. Ele disse o seguinte: eu lhes darei um coração novo. O coração novo é quando a nossa alma é renovada, nós recebemos a presença de Deus, nosso coração é transformado, amém, irmãos? Nós nos arrependemos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. É quando o nosso espírito é ressuscitado da morte espiritual. Eu li para vocês em Efésios capítulo 2. Tirarei de vocês o coração de pedra, aquele coração que não se arrepende, que não quer saber das coisas de Deus. O coração de pedra é isso aí. O Senhor já tirou de nós, diga glória a Deus. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, um coração que se arrepende, coração amolecido. E agora, porei dentro de vocês o meu espírito. Para quê? Farei com que andem
nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Diga glória a Deus. Então, ele disse que ia colocar dentro de nós o Espírito dele. E ele colocou naquele dia que você aceitou Jesus. Diga glória a Deus. Só que você precisa de um revestimento. Você precisa do dom para falar em língua. Atos 2:4. Fique de pé. Nós precisamos disso daí, irmão. Ficar cheio do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. É isso que nós precisamos. Desse fluir, desse jorrar do Espírito Santo do nosso interior. O Espírito Santo não está lá fora, não. O Espírito Santo não está lá no céu. O Espírito Santo já foi enviado para habitar dentro de cada cristão. Diga glória a Deus. Mas o Espírito Santo só vai fluir, você só vai sentir a presença do Espírito Santo se você tirar tempo para orar, para ler a palavra, para buscar a Deus. É que você sente, é que ele vai jorrar. O Espírito Santo não vem de fora para dentro, não, é ao contrário. Jesus falou, eu li para vocês em João 7. Quem crê em mim, do seu interior jorrarão, fluirão rios de água viva. Então o Espírito Santo não é de fora para dentro, o Espírito Santo é de dentro para fora. Diga glória a Deus. Ele vai fluir para a tua mente, ele vai fluir para o teu corpo, você vai sentir no teu corpo vai estremecer com o poder de Deus. Você vai ser usado e o Espírito Santo vai fluir para outras pessoas através de você. Você vai colocar as mãos sobre as pessoas, elas vão ser curadas pelo poder do Espírito. Diga glória a Deus. Elas vão receber o dom do Espírito quando você colocar a mão. Então o Espírito Santo já está no teu interior. Ele prometeu e ele já cumpriu essa promessa. Então, deixa ele fluir. Fecha os teus olhos. Começa a orar. Pede perdão. Ele já começou uma obra e ele vai completar. Se o diabo disse para você, Deus não vai mais te perdoar porque você pecou de novo, é mentira de Satanás. Está escrito que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Está escrito, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então confesse. Se você acha que não tem mais jeito, o diabo falou essa mentira para você, que não tem mais jeito, que você não vai conseguir se libertar desse vício, que você não vai conseguir sair desse pecado, é mentira de Satanás. O Espírito Santo vai te ajudar, vai interceder por você, vai te revestir do poder. Você vai conseguir vencer essa guerra, essa luta, porque Ele já venceu por você. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Comece a orar. Você que é batizado com o Espírito Santo, comece a orar em línguas. Você que não é batizado, creia, Ele já está dentro de você. Deixa Ele fluir, deixa Ele jorrar. Comece a glorificar, comece a dar glória a Deus, aleluia. Clame, clame, clame ao Senhor. E sinta a presença, sinta o poder dEle na tua vida. Aleluia. Uma água que jorra sem fim. Já me vi, depois tem sede. Quero mais estar em outras contigo. Não preciso
dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas, de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Oh, Espírito! Eu quero Flua! beber Flua! da tua fonte, fonte de água viva. Oh, Rio de Deus! Rio de Deus! Quero beber do teu rio, Senhor. Deixa o rio fluir! Sacia minha sede, Deixa o rio fluir! lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Aleluia. Glorifique, glorifique o nome dele. Exalte. Seja cheio do Espírito. Oh, aleluia. Tu és a fonte, Senhor.